Falta pouco para a estreia da seleção feminina nas Olimpíadas de Paris. Elas seguem em preparação pré-olímpica. Enquanto isso, as fases finais das séries A2 e A3 estão movimentadas. Chega mais que o Copa Delas vai começar. E hoje a casa tá cheia, a Copa Delas tá muito bonito. Aqui comigo no estúdio, a goleira de beach soccer do Vasco, a Nathalie Whippel, a jornalista da Rádio Globo CBN, Thalita Gildice, e online direto de Pernambuco, a analista de desempenho, Bá Nunes. Todas muito bem-vindas, meninas. Vamos começar falando um pouco de Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Brasil, seleção brasileira, estreia nos Jogos Olímpicos no dia 25 de julho contra a Nigéria. A gente vai falar sobre isso ainda. Segura a ansiedade, porque eu quero saber antes das semifinais dos campeonatos brasileiros A2 e A3. Na verdade, a gente já tem os times que subiram de divisão e é por isso que eu vou jogar já a palavra para a Bárbara. Bárbara, da A2 para a Elite subiram Bahia, Juventude, Sport e o 3B. E aí eu quero saber já dessa semi que vai rolar final de semana entre Sport e Bahia aí na sua terra. Exatamente, Marília. No sábado, Sport e Bahia fazem o primeiro jogo dessa semifinal. E esse jogo tem um pontinho especial. Ele vai acontecer na Arena Pernambuco, que foi onde o Brasil jogou aqui em Recife, na data FIFA, e ele vai acontecer no mesmo dia de um jogo do masculino. Então, o time do esporte masculino vai jogar mais cedo e o time feminino vai jogar um pouco mais tarde. Isso consegue ajustar um grande problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi a falta de torcida. Então a torcida vai estar presente aí. E aí, o que a gente esperamos. Pode. Pois é, e o que a gente pode esperar desse jogo, né? Diferente da A3, que a gente já está com a partida de volta, está tudo em aberto, né? Exatamente. E a gente pode esperar um bom confronto. Um confronto entre duas equipes que tradicionalmente já têm uma rivalidade. E a gente espera que, bom, eu posso falar aqui um pouquinho de Pernambuco, a gente espera que o esporte tenha um resultado bom, para que a federação consiga ajustar alguns pontos para a próxima temporada e que o esporte consiga avançar bem e também consiga se espelhar um pouquinho no projeto que o Bahia está construindo, né? O Bahia que montou um espaço dentro do CT para as atletas e está realmente investindo no futebol feminino dentro do clube. Pois é, eu ia até jogar esse assunto para depois da outra semifinal do A2, mas já que a Bárbara deu a deixa, eu quero comentar com vocês, assim, o fato do Bahia ter feito uma ala só para o futebol feminino, né? Um investimento, assim, de fato, a gente conversava no bastidor, a gente vai trazer a conversa de bastidor também? Claro, mas a gente conversava no bastidor da falta de investimento que ainda existe em grandes clubes, mas, de fato, agora a gente vai ver novamente a Série A1 mais descentralizada, né, Nathalie? Isso. Assim, o Bahia tem um trabalho fantástico de lançar uma ala só feminina lá. Para mim, isso é um salto muito na frente dos outros times, meio que chegando perto ali do Corinthians, né, que tem esse trabalho, né, mais de valorizar a mulher. A treinadora do Bahia é uma mulher, né? A treinadora do esporte também é uma mulher. Acho que isso é legal da gente falar, porque, como eu estava falando nos bastidores, a gente precisa de gente que ame o futebol feminino. Independente se é mulher ou se é homem, enfim. Mas a mulher, ela vai ter um carinho mais especial. Então, o trabalho de coordenação, que a gente chama, né, que é a ponta da pirâmide que eu estava falando, o Bahia já tem feito. E isso tem sido muito bom, né? É de se bater palma o que o Bahia tem feito com relação à mulher, no geral, como torcedora e como com as atletas também. É bom ter essa visão, porque nós, enquanto tem analista de desempenho, tem jornalista, a gente que faz a cobertura e tem quem está em campo trazendo as informações, esses bastidores. Agora, Thalita, essa outra semifinal, a gente tem Juventude e o 3B. Mais uma vez, nessa linha, né, do futebol sendo descentralizado, porque esse ano que a gente bateu sempre, ao longo de todo o Copa Delas,
delas foi, nossa, o Campeonato Brasileiro, a elite está muito voltada para São Paulo, Minas um pouquinho, tem ali o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ano que vem eu acho que vai ser diferente. Vai ser um campeonato mais interessante, né? Mais diverso, vamos assim dizer. 3B é uma equipe que há muito tempo já bate nessa trave, na busca pelo acesso a 1. E o Juventude está fazendo um trabalho fantástico também. Eu acho que junto com o Bahia, né, dessas 4 finalistas, são as 2 principais equipes que vêm desenvolvendo muito bem o futebol feminino. E a gente volta para a questão da gestão. Né, o Juventude e o Bahia se preocuparam com isso, não à toa, estão na semifinal buscando essa vaga na 1. Acho que até chegam como favoritas para essas finais, né, Juventude e Bahia. Mas é muito interessante isso, a gente vê como é que o futebol feminino, aos poucos, por mais que esteja demorando muito, mas está acontecendo, a gente começa a ver outras regiões, outros estados também na elite do campeonato, porque é importante, né, uma questão diversa. Ter só São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não ajuda também no desenvolvimento da modalidade. Então a gente vê o Bahia, o Juventude, o Sport brigando também. Então assim, o 3B também brigando, o JC que chegou próximo, o Fortaleza que também bateu na trave, ele quase chegou na semifinal. Então isso é fundamental para a gente começar a discutir mais amplamente esse desenvolvimento do futebol feminino, né? E o que você espera, Nathalie, dessa partida aí da semifinal entre Juventude e 3B? Olha, o time do 3B é um time muito bom. Inclusive tem uma menina da seleção brasileira, Nayara Couto, que jogou no UDA, no União Desportiva Alagoana. O Juventude também tem uma menina do beach soccer, os 4 semifinalistas ali com meninas da minha modalidade. Tem a Apolinária, que é a zagueira, excelente, zagueira nova, jovem. Olha, eu acho que vai dar 3B, eu vou dar um chute aqui, eu acho que vai dar 3B, até pela construção do campeonato. Mas olha, o Juventude também tem um time excelente, com muitas meninas jovens, esse trabalho de fomento que é muito importante, que a gente precisa bater muito e discutir e brigar para que aconteça, e a gente espera que seja uma excelente semifinal, né? E, pois é, e você que roda aí não só o Brasil, mas o mundo jogando o beach soccer, é impressionante como o Amazonas tem talentos, né? Tem. A gente fica muito distante aqui do Sudeste. Então, nós fomos jogar uma vez uma Copa de Seleções Estaduais contra uma seleção do Amazonas, elas deram bastante trabalho, contra equipes tradicionais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, que são bem equipes tradicionais no beach soccer. Vai dar trabalho, né? As equipes do Amazonas ali chegando com tudo, né? A gente tinha o Iranduba, né? A gente espera que o 3B, ele siga esse legado do Iranduba, né? E a galera lá gosta. O torcedor amazonense é fiel. Legal. É toda uma cadeia que precisa estar junto ali do futebol feminino para a modalidade evoluir cada vez mais. Então, só recapitulando, na Série A2, esse final de semana, Sport Bahia na Arena Pernambuco, sábado, 8h30 da noite. E Juventude e 3B vai ser lá em Bento Gonçalves, terça-feira, dia 16, 9 da noite. Agora vamos falar, então, de Brasileirão A3, que já vão rolar nesse final de semana os jogos de volta das semifinais com transmissão aqui da TV Brasil. Você que acompanhou o jogo de ida, claro que a gente vai transmitir também o jogo da volta. De um lado tem Vasco e Ação lá de Mato Grosso e de outro Vitória e Paysandu. Vou jogar a palavra logo para a Nathalie. Ela que está aqui, ela não vai esconder o escudo do Vasco. O Vasco chega já com essa vantagem, fez 2-0 lá na casa do Ação e agora em casa, em São Januário, num período bom, uma semana boa para o Vasco masculino e feminino, né? Tava até o nosso amigo lá, não, vamos chegar que vai ter festa, né? Vai ter anúncio aí do Coutinho, enfim, o time vem bem, né, movimentado ali, o time do Vasco, já classificado, muito importante nessa classificação para a retomada do futebol feminino no Vasco, que é um dos times mais tradicionais de futebol de campo, vale lembrar aqui, né, muitos nomes e talentos hoje que foram base de seleção brasileira por anos. Isso pra gente, né, que tá ali no clube vivendo ali, é muito importante. O Vasco está de volta à Série A2 e possivelmente para a Série A1. Jogo bom, o time do Ação é um time muito bom, tá recheado de meninas do Rio. Tem a Natu ali, vou destacar a Natu porque joga muita bola. Já joguei contra a Natu aqui coisas de futsal, enfim. É uma excelente jogadora, vai dar trabalho, mas eu acho que vai dar Vasco, né? Não, nada clubista, né? Nada clubista. Não, mas assim, o time do Vasco é um time superior ao time do Ação, mas o Ação é um bom time, um excelente time, vale destacar o trabalho lá no Mato Grosso, né? Que não é um estado que a gente ouça tanto falar de futebol feminino, mas você vê como que o futebol feminino está se expandindo, né? Mato Grosso, Amazonas, o Nordeste, isso é muito interessante de ver. Jogão aí.
Isso aí que a gente espera. Agora, a gente que está aqui no Rio, né, Thalita, acompanhando o Vasco e outros times do Rio, também a gente fica muito feliz de ver essa evolução, essa retomada do Vasco, né? De outro lado, tem Paysandu e Vitória, mas pode falar de Vasco primeiro. O Vasco fez uma Copa Rio, né, que teve aqui Flamengo, Fluminense e Botafogo, e eu até falei isso, para mim foi a grande surpresa, foi o Vasco. Resultados não aconteceram, mas o desempenho do Vasco foi, assim, muito positivo diante de 3 equipes que, tecnicamente, em questões de elenco também, era mais forte que o Vasco. E o Vasco bateu de frente, apesar dos resultados não terem chegado. E faz uma campanha invicta nessa 3. Ninguém venceu do Vasco até agora e o Vasco venceu todas as partidas, com exceção dessa contra o Ação, de goleada. Foram 23 gols marcados, só 4 gols sofridos, então não é só uma questão do ataque, também questão de defesa. Então, uma campanha muito boa da equipe que está sendo comandada pela Verônica Coutinho, né? Ela assumiu ali depois da saída do Jorge Barcelos, sai do Vasco, vai para o Botafogo, depois foi para o Inter. Então, ela assumiu a equipe do Vasco e está fazendo um trabalho realmente muito interessante com esse time, que é um time forte fisicamente, é um time bem tecnicamente também, não à toa fez vários gols de falta durante essa 3 também, então que mostra também a qualidade técnica dessa equipe do Vasco, e realmente vai ser um jogo muito bom. Eu acho que em São Januário o Vasco vai conseguir ir melhor do que foi lá, porque o campo também não foi muito dos melhores. É verdade. Para o jogo do Vasco ser construído, que é um jogo com passe, é um jogo mais técnico também. Então isso também foi uma dificuldade do Vasco, até o placar um pouco magro, né, 1-0, mas tem essa vantagem já para esse jogo contra o Ação, que vai ser em São Januário, torcida Cruz Maltina precisa comparecer, o jogo vai acontecer às 11 da manhã em São Januário. Gente, tem que comparecer, tem que comparar. Exato. O momento está ótimo, o Vasco venceu 3 jogos seguidos, o feminino está invicto na 3, então tem todos os motivos do mundo para comparecer em peso para esse jogo em São Januário. E outra semifinal, o Paysandu saiu na frente, 2-0 em cima do Vitória. Vitória que chega numa campanha interessante também nessa 3, né, depois de bastante instabilidade de gestões, vamos assim dizer, mas que chega nessa semifinal, já se garantiu também na 2. Então também tem tudo para ser um jogo muito bom, porque vai acontecer na casa do Vitória dessa vez, né? Ele quer buscar essa virada. Quer buscar essa virada. Paysandu conseguiu o placar até um pouco mais confortável, né? Um 2-0 traz esse conforto, mas eu ainda acho que está bem aberto também. Pois é, Bárbara, a nossa Bá, o que a Bá viu, é o arroba dela, viu, gente? Vai lá no Instagram, acompanhe tudo, as análises de Bárbara. Ô, Bá, conta pra mim a sua avaliação dessas semifinais, como é que chega cada time e realmente se vai confirmar esse favoritismo, na verdade, essa vantagem de cada um nesses jogos de volta. Olha, eu acho que o Vasco ele tem uma vantagem. Eu concordo com o que as meninas estavam falando. O Vasco está fazendo uma campanha excelente e tem tudo para, dentro de casa, coroar esse momento. Acho que seria essa palavra que eu usaria, né? Coroar esse bom momento da equipe. E, bom, no outro lado, eu acho que está aberto, mas é difícil, né? Você sair atrás de um 2-0, mesmo que seja em casa, talvez a recuperação do Vitória não seja... a gente espera que seja o suficiente para poder a gente ter mais competitividade, a gente ter um jogo mais acirrado, a gente ter ali um empate, reviravoltas dentro da própria partida, mas é um jogo que eu acho que está mais difícil de virar o resultado, sabe? Eu acho que de um lado o Vasco está bem encaminhado por toda a campanha e eu acho que é bem merecido na realidade, e do outro lado o Paysandu está com um pezinho bem na frente, na minha visão. É isso aí, o Paysandu também se estruturando, né, gente? Nada vem à toa, esses resultados não vêm à toa. Então anota aí no seu celular, põe aí na sua agenda. Domingo, dia 14, tem Vasco e Ação. Já tem aí, ó, 11 horas da manhã aparecendo na telinha para você. E na segunda que tem Paysandu e Vitória às 9 da noite. Acompanhe aqui na tela da TV Brasil com toda a nossa equipe. Eu estarei lá no Vasco, hein? Eu acho muito bom você prestigiar, não só por mim, claro que não, por toda a torcida, por toda a TV Brasil. Ai, que boba. Mas olha só, vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, só para a gente encerrar essa parte de
de Brasileirão feminino, a parte do A1, a gente está pausado agora, só volta depois das Olimpíadas, mas o que eu tenho trazido nos últimos dias, essa questão de Z4 e G4. O G4 muito bem definido, né, Bá? Ali os times de São Paulo, Corinthians lá na frente, só realmente uma zebra muito louca, chega no meio do campo e falou, não, eu não quero que o Corinthians seja campeão. É claro que a gente ainda tem as outras fases, quarta, semi e final, mas esse G4 não deve mudar muito, né? Eu acho que não vai mudar tanto dentro do que a gente esperava dos times, principalmente ali do Corinthians, né? Tantos anos de maneira tão vitoriosa, Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras. Então, há alguns times a gente já esperava que fizesse a campanha que fez. Dificilmente isso vai ser mudado. Acho que o que a gente pode esperar agora é quais são os confrontos da próxima fase e qual é a emoção que ele vai trazer. Isso aí. E aí, do outro lado, temos Z4, Nathalie, que a gente conversava também, tem Santos, Botafogo, Avaí, Kinderman e Atlético Mineiro. Avaí, Kinderman e Atlético Mineiro confirmados, já rebaixados. Muito dificilmente, a gente conversava também, a Thalita, Botafogo consegue inverter, né, essa situação. O que você acha? Olha, complicado. Eu acho que o Z4 está praticamente definido, né? A gente não pode cravar assim e tudo mais, até porque tem os jogos, a gente tem mais duas rodadas. Tem mais duas rodadas, né, após a Olimpíada, mas é uma pena ver principalmente o Santos, né? O Botafogo, que vinha de um bom trabalho. Essa é a minha maior preocupação, são esses trabalhos que têm uma grande ascensão e depois eles serão mantidos, né? E você vê o Botafogo dar uma tropeçada, volta para A2, né? Fez uma boa campanha em 2023 e o Santos realmente, assim, a gente fica muito triste porque o Santos é o Santos no futebol feminino. Claro. Então, praticamente cravado. O que vai ficar mesmo ali em definição ali são aqueles 4 times que estão ali brigando, Flamengo, Sim. América. Para classificação já, para as quartas. Eu acho que o Z4, para mim, na minha visão, não vai mudar muito não, né? Thalita, é ruim esse ping-pong, né, do Botafogo. Um ano consegue essa classificação, outro ano volta, né? Não tem esse ponto de partida que vai de vez. Eu acompanho muito de perto o Botafogo porque eu sou a setorista na Rádio Globo CBN, né? Então, assim, é muito triste ver a situação do Botafogo. Realmente fez uma campanha boa na A2, uma campanha realmente muito promissora, teve uma Copa Rio também interessante, né? Bateu de frente com o Flamengo, que tinha um elenco mais interessante que o do Botafogo, que ainda estava ali em desenvolvimento. Então, criou boas expectativas para a disputa da A1. Criou. Não para título, óbvio que não, nem para a classificação à próxima fase, mas para se manter. A ideia de Botafogo e Fluminense, né, os dois cariocas nessa disputa, era essa, se manter. E aí sim, depois que você se mantém, você começa a tentar disputar essa vaga na próxima fase da competição. Mas o Botafogo sofreu muitos baques, e aí a gente vai voltar para a questão da gestão, né? Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo não estão no G4 por motivos à toa, né? Uhum. É óbvio, é uma questão de gestão, um trabalho já que vem de anos. E quem está no Z4 também está no Z4 porque não existe gestão. É justificativo. A gente vê o Lanterna, o Atlético Mineiro, que está um ponto somado, se eu não estiver errada. Um ponto. Tem aqui a tabelinha, um pontinho. Eu comentei esse jogo, inclusive, do Atlético. E assim, meninas boas, a Anne Marabá, uma excelente atleta. Ótima jogadora. Ela jogando sozinha. Sim. Pois é. Né? E aí ela se machuca, e aí mesmo aí o Atlético. Acaba. Né? E o São Paulo, com todo um vigor físico, você vê a diferença física, fisiológica, de planejamento, assim. Então, a gente tem que colocar a responsabilidade em quem é devido, que são os gestores. Não adianta. É verdade. O Atlético agora contratou um novo técnico, já fez algumas dispensas, mas, enfim, para o Campeonato Brasileiro desse ano já não rola mais nada. Vamos falar então de seleção brasileira. As convocadas de Arthur Elias estão em preparação pré-olímpica na Granja Comari. Elas só partem para a França no dia 17 de julho. Estreia contra a Nigéria, como eu disse, só no dia 25 de julho, só não, logo ali, às 14h, horário de Brasília. Obá, o que você espera do Brasil nessa Olimpíada, nesse grupo difícil, esse grupo C que tem Nigéria, Japão e Espanha? Tô vendo ali que você é uma entusiasta de seleção, mostra pra gente melhor. Faltam 1.078 dias para o Mundial no Brasil, olha lá. Conte pra gente.
Então, Marília, eu espero jogos competitivos. A seleção brasileira, ela conseguiu nesses quase 11 meses com o Arthur Elias criar um modelo de jogo bastante ofensivo, que tem alguns problemas que eu ainda vejo no meio de campo e alguns pontos defensivos, principalmente em transições. Quando o outro time está contra-atacando, acho que a gente tem alguns problemas ainda para proteger as costas da zaga. Mas isso é porque o time joga muito para frente, né? Muito em cima, em bloco alto. Eu espero 2 jogos que a gente ganhe. Eu espero que a gente ganhe da Nigéria, eu espero que a gente ganhe do Japão. E eu quero muito ver um jogo competitivo contra a Espanha. A Espanha é a atual campeã mundial. É muito difícil jogar contra a Espanha e é muito difícil, naturalmente já é difícil jogar contra a Espanha. E você jogar contra um time que não solta a bola é ainda mais complexo. Então, eu espero que a gente consiga manter o modelo de jogo, manter a marcação alta, manter passos rápidos, que a gente consiga enxergar uma identidade na seleção brasileira nos 3 jogos da fase de grupos. Para poder a gente passar bem para as quartas, a gente tem que ganhar da Nigéria e do Japão, mas se a gente ganhar uma e empatar outra, ainda pode passar como melhor ou terceiro lugar. E eu espero um jogo que a gente consiga perceber uma continuidade, consiga entender uma identidade da seleção brasileira contra a Espanha. É isso aí, a gente é realista, né? A gente quer muito, a gente torce muito para a seleção, mas de fato, né, Nathalie, é um grupo muito difícil. Mas seguindo essa receitinha ali de bar, eu acho que rola. Eu acho que rola, não, rola sim. Não, assim, o cara da bolinha estava abençoado, né? Porque caiu no grupo com a Nigéria, que é uma seleção que vem bem na África, as meninas são muito correria, a gente tem nossas jogadoras, né? O Brasil é celeiro, não tem como não falar disso. Porém, né, o Japão, a gente fez jogos bons contra o Japão, a gente espera fazer um jogo bom. Agora, a Espanha é número 1 em qualquer piso de futebol, gente. A Espanha hoje, no campo, no beach soccer, no futsal, eles são pioneiros, eles estão muito na frente da gente. Vai ser uma parada duríssima. A gente espera que o Arthur, né, todo mundo contestou muito a convocação dele, isso já foi muito falado, só que a gente precisa entender o seguinte, gente, às vezes a gente precisa botar o óculos do treinador. E todo mundo é treinador, todo mundo quer dar opinião, mas assim, você tem 18, que de 18 somente 16 são de linha. Então ele teve que fazer um padrão com meninas versáteis que jogam em várias posições. Assim, a gente espera que dê certo. Ele é um super treinador, um super vencedor. Sim. Não tem como não dizer isso dele. Só que a gente caiu num grupo muito difícil. Muito difícil. Então, se a gente conseguir fazer um bom jogo contra a Nigéria, eu acho que isso vai dar uma confiança pro grupo. Estreia, a gente sempre fala isso na seleção, em time, estreia é o jogo mais difícil. Pois é, e Thalita, além desse grupo, o grupo C, que já é o difícil em que a gente tem grupo A, que tem França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia, grupo B, Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Zâmbia. Quem, além de Espanha, a nossa temida Espanha, quem você acha que chega também como favorita aí nesses Jogos Olímpicos? França. Né? Eu acho que a França chega como favorita porque ela precisa se provar. Talvez seja um dos últimos jogos de algumas atletas, então elas também estão precisando dar respostas aos seus torcedores. A Alemanha é outra equipe que também precisa se provar e tem uma questão do coletivo. Se a Alemanha conseguir recuperar o coletivo tão coeso que ela teve na Euro, eu acho que ela se torna imbatível nessa Copa das Olimpíadas, né, no caso. E é óbvio, os Estados Unidos, a gente não tem como descartar os Estados Unidos de absolutamente toda, né? Nada. Então, assim, é uma seleção extremamente tradicional por motivos mais do que óbvios, né? Por conta de todo o investimento que se faz. Mas eu acho que França, Alemanha e o fato dos Estados Unidos. Eu acho que a grande questão do grupo do Brasil para esses grupos é que o Brasil entrou no grupo mais equilibrado. Não tem no grupo brasileiro alguém que fale assim, você vai golear para fazer o saldo de gols, que é tão importante, né? Porque as Olimpíadas têm o fato do terceiro lugar. Isso. Então tem essa brecha de classificação que o Brasil também pode pegar. E aí corre o risco, porque pode pegar uma França ou uns Estados Unidos caso se classifique em terceiro. Mas acho que esse é o grande X do Brasil, né? Entrou num grupo que ninguém ali que o Brasil vai enfrentar é o, aspas, né? O saco de pancadas, que a gente tanto gosta de dizer. A Nigéria é um jogo dificílimo. O Japão nem se fala. Espanha a gente nem precisa dizer o porquê.
Então, eu acho que esse é o principal ponto, porque os outros grupos ainda têm seleções que você diz que, assim, olha, tem uma fragilidade grande e vai dar, assim, para ter essa soma de pontos maior, soma de saldo de gols maior, que é fundamental. E, rapidamente, falando sobre essa questão da convocação do Arthur, eu acho que o Arthur foi muito coerente. Falei isso também, muito coerente com a fala dele mesmo, né? Ele foi muito coerente com a fala, com o ciclo também, né? Ele foi um técnico que testou muitas jogadoras, 51 atletas, se eu não estiver errada. Só te interrompendo, a questão é a seguinte, o Arthur hoje ele tem uma equipe técnica que trabalha com ele, ele é a palavra final, Sim. Mas existe todo um estudo, né? Toda uma avaliação geral, né? Por uma série de questões e aí no final a palavra final dele, mas já está tudo testado. Exatamente. Então, dentro da lente dele, né? A gente é torcedor, a gente quer convocar, a gente quer falar, não, a fulana estava do lado de fora. Não, a Cris... Gente, ele fez aquilo que ele achava melhor para essa competição. E aí a gente está na torcida, junto. Isso aí, Exatamente. isso aí. E só explicando como a Thalita já adiantou, são os 2 primeiros de cada grupo, os melhores classificados que avançam de fase e os 2 melhores do terceiro lugar, exatamente, sempre faço confusão com isso, que também podem avançar. Então é isso, tem uma chancezinha ali, se ficar melhor no terceiro lugar, o Brasil também avança. Gente, estou sofrendo demais, porque eu vou ter que encerrar. E eu queria conversar mais com vocês, inclusive vou chamar esse trio, vamos fazer uma segunda parte, um Copa Delas /2, só com vocês? Combinado? Olimpíada tá aí, a gente tem que se divertir junto. Eu que agradeço demais a presença, Bá, sucesso para você, @o_que_a_bá_viu. Ela conta tudo de futebol feminino. Acompanhe também Nathalie Whippel pelo Beach Soccer do Vasco e também em outros times, que às vezes ela é cedida. Thalita Gildice sempre quebrando tudo lá na Rádio CBN. E é isso, valeu também a presença de vocês. Semana que vem tem mais Copa Delas Brasileirão Olímpico também, que já que a gente está aí às vésperas de Paris. E se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também é a tela do futebol feminino. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem nossa agenda de jogos. Até a próxima. Tchau, tchau.